Bom, meu nome é Eula, eu tenho 25 anos, sou casada há 3 anos, tenho um filho chamado Rafael, sou formada em teologia há 2 anos, exerço um ministério não de pastoreio, mas de serva do Senhor na igreja. O que for preciso fazer, estou disposta a fazer. Moro em Belo Horizonte, sou membro da Igreja Batista Getsemane e estou aqui para contar o que Deus fez na minha vida. Primeiro, o Senhor fez um milagre na minha vida, porque eu creio que só de nós existirmos já é um milagre, porque Ele é o Deus da vida. Ele é aquele que sopra o fôlego de vida em nós e nos dá vida como Criador. Segundo, Deus também nos dá a vida em Jesus, porque Ele nos redimiu de todos os nossos pecados, Ele nos salvou, Ele veio para nos libertar e nos livrar da morte. Então, novamente, o Senhor nos dá vida. E o meu milagre é esse, é vida, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui para contar. Tudo ia muito bem, uma gravidez perfeita, saudável, abençoada pelo Senhor. Um filho querido, esperado, amado, mas não foi tudo assim. Ao chegar no final da gravidez, a bolsa estourou, fui para o hospital, ganhei o Rafael. Ali nós já tivemos algumas complicações, porque eu sei que o Rafael é um homem do Senhor e o Senhor guardou. Mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantas complicações, o Senhor guardou, porque eu creio que ele será um servo de Deus, assim como nós ensinaremos ao Rafael. Fui para casa, orando, entregando a vida do Rafael ao Senhor, a minha vida, mas comecei a sentir muitas dores, muita dor, meu Deus. Voltando para o hospital, foi detectado o pior, uma infecção generalizada que começou no útero, onde era o foco. Minhas chances de vida eram minúsculas, não tinha chances de sobrevivência para os homens, mas para Deus eu sei que havia 100% de chance. E ali, ao voltar para o hospital, mesmo com toda a dificuldade, nós vimos a mão do Senhor, porque nós cremos que Deus é o Deus da vida. Então eu cria que Deus poderia agir em meu favor. No dia 5 de novembro de 2015, foi o dia que eu dei entrada no hospital novamente. Eu sentia muita dor, que eu não lembro de detalhes daquele dia. Mas, segundo meu esposo, eu dormi no hospital aquela noite. Os médicos não informaram o que estaria acontecendo comigo. E ali eu fiquei sem medicação ainda, porque não tinha como detectar, porque já era à noite. E no outro dia pela manhã, fizeram os exames de sangue e foi detectado realmente uma infecção grave no sangue. Ou seja, a infecção já tinha virado uma sepse, que, como diria o médico que me operou, é o terror do hospital. Segundo ele, a cada 10 pessoas com sepse, 9 morrem. Então eu sou a uma que o Senhor escolheu para sobreviver. Porque eu estou aqui para contar, senão eu não estaria aqui. E ali, depois de detectado o pior, que era o que todos temiam, até mesmo os médicos, a minha pressão já estava muito baixa e por volta de 5/6, os médicos tiveram que me reanimar a primeira vez. Porque o meu pulso já não batia mais com tanta intensidade. Então ali eles começaram a injetar noradrenalina, outras substâncias para que essa pressão arterial voltasse, para que eu pudesse manter estável pelo menos. E naquela manhã eu já fui direcionada para o CTI, não lembro de nada, acredito que já estava sedada e fiquei no CTI até as 3:30 da tarde, quando de fato foi resolvido que teria que ser feita a cirurgia. E essa cirurgia é o que mais doía. Não para mim, porque eu não via nada, mas para os meus familiares, que seria a retirada do útero, por ser o foco da infecção, e a lavagem de todo
o abdômen, todos os órgãos ali dentro, porque não se sabia o quanto a infecção tinha invadido os órgãos. E ali o médico informou, ao assinar um termo de responsabilidade, que deveria ser tirado o útero e, se preciso fosse, tirariam também outros órgãos, aquilo que estivesse com infecção. Meu esposo e meu pai tiveram que assinar, porque a resposta do médico era: se ela operar, ela pode morrer na cirurgia. Se ela não operar, com certeza ela morre. E ali por volta de 3h30 da tarde, eu fui submetida a uma cirurgia. Além da retirada do útero, houve também toda a lavagem abdominal. E eu acredito que para minha família tenha sido a maior tristeza de todos, o momento de mais dificuldade, de mais luta, porque eu ainda desacordada não via nada, não sentia nada, não sentia dor, mas sentia uma forte presença do Senhor comigo o tempo todo. E ali, novamente voltaram comigo para o CTI, numa sexta-feira à tarde. A previsão era que eu saísse do CTI no outro sábado, 8 dias depois. Mas, como eu disse no início, as previsões médicas, mas Deus tinha outras previsões para mim. E ali a minha família foi embora naquela noite, né? Acredito que tenha sido por volta de 10h30, 11 horas da noite, foram embora. E me deixaram no CTI, sedada, com coma induzido para não me esforçar muito, também entubada, né, como se fosse um pulmão artificial, para que o meu organismo não precisasse fazer força para respirar. Né? O tubo entra e auxilia, porque eu não tinha forças mais. A sepse ela já tinha consumido boa parte das minhas reservas e boa parte do oxigênio que carrega no meu sangue. E também a infecção, ela suprime os glóbulos vermelhos, então, de fato, a minha situação era muito grave. Eu creio no poder da oração, e foi isso que aconteceu naquela noite. Meu pai, meu esposo, amigos, começaram a orar em meu favor. E eles criam o tempo todo que Deus ia fazer um milagre, porque nós cremos no Deus de milagres. E a palavra do Senhor sempre diz que eu mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele será eternamente, mas Ele é hoje também. E ali começaram a clamar ao Senhor. Isso no plano físico, porque no plano espiritual eu estava em luta com Deus. Eu sabia que eu já havia morrido, porque eu jamais poderia sentir a presença do Senhor como eu senti naquela noite se eu não tivesse morrido. E ali, enquanto a minha família orava de um lado, buscava ao Senhor, olhava para os montes e perguntava de onde vinha o socorro, eu dizia do outro lado que o socorro vinha do Senhor. E ali eu comecei a pedir ao Senhor: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida, Deus. Eu preciso voltar, eu preciso que o Senhor me deixe voltar para trás. Eu não quero ficar aqui, eu quero cuidar do meu filho, eu quero cuidar do meu esposo, eu quero voltar. E ali o Senhor começou a tratar comigo, porque eu havia pedido isso ao Senhor. Eu tinha pedido a Deus que me desse novas experiências com Ele. E de uma forma ou de outra, a maior tristeza da minha vida e da minha família foi a minha maior experiência com o Senhor. Eu não trocaria nada para não ter tido aquela experiência com o Senhor. Eu passaria tudo de novo, se preciso fosse, para ter a experiência que eu tive com Deus. E ali eu passei um dia desacordada, a noite do sábado, o dia de sábado. Só que eu comecei a perceber que estava demorando muito para eu acordar. E eu falava: Deus, onde eu estou? O que o Senhor quer de mim, Pai? O que o Senhor quer de mim? Eu já aprendi, eu já entendi. Deixa eu voltar, Deus, deixa eu voltar. E o Senhor sempre calado. E ali eu pedia insistentemente, pedia novamente, pedia, e nada do Senhor me respondeu. Eu creio que naquele momento era só eu e Deus, porque eu não sentia ninguém,
Eu não tinha ninguém falando comigo o que eu deveria fazer ou não. Eu não sentia dores, eu não sentia angústia, nem tristeza eu sentia. O que eu sentia naquele momento era uma paz muito grande. Uma paz que excede todo entendimento, que só pode vir de Deus. Era essa paz que eu sentia. Por mais que eu sentisse essa paz, eu queria voltar. Eu queria voltar porque eu queria cuidar do meu filho. Eu queria ver ele crescer. Eu queria ensinar a ele os caminhos do Senhor. Esse Deus que nos salva, que nos liberta. E ali, ao passar aquele dia, segundo os meus familiares, eu passei o dia estável para os médicos. Eu não tinha melhora nem piora. A única resposta era, olha, ela tem 5% de chances de vida. Ela está pior do que uma pessoa que opera de problemas cardíacos, mas ela pode voltar, porque ela é nova, porque ela não tem problemas de saúde, mas nós não sabemos. Nós sabemos que as chances dela são muito pequenas. E ali eu creio que ainda em oração, a igreja do Senhor orando, buscando, o Senhor voltou seus ouvidos ao nosso clamor. E por um lado, a minha família clamava, os meus amigos clamavam, mas por outro, eu também sabia em quem eu cria. Eu sabia que Ele era poderoso para fazer infinitamente mais do que eu pedisse a Ele. E novamente eu comecei a pedir ao Senhor. Naquela madrugada do sábado, dia 7 de novembro de 2015, eu comecei a conversar com Deus. E ali Ele começou a me responder. Ele começou a responder tudo que eu lhe perguntava, Ele me respondia. Mas Ele não me respondia se eu iria voltar. E eu, como conhecedora da palavra, por ter sido criada num lar evangélico, por ter buscado a presença do Senhor durante toda a minha vida, por ter feito um curso de teologia, estudado a palavra do Senhor, eu sabia o poder que tinha nessas palavras. Eu sabia que Deus, Ele não era homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E o projeto, os planos, a promessa de Deus para a minha vida ainda não havia sido cumprida. Eu sabia que eu tinha que fazer mais para o Senhor. E Deus começou a me responder. Mas com o poder da palavra, eu questionei a Deus. Falei, Deus, o Senhor ressuscitou Lázaro, então o Senhor pode me ressuscitar também. Porque eu creio que o Senhor é o mesmo ontem e hoje. E nada do Senhor me mandar para trás. Nada de Deus me mandar voltar. E eu, desesperada, eu questionei as enfermeiras se eu mexia, se eu me comunicava, se eu fazia alguma coisa. Elas, não, você estava imóvel. Mas naquele plano espiritual, não sei onde eu estava, eu mexia muito, eu pulava, eu gritava, eu esperneava. E no plano físico, segundo elas, eu estava deitada. Eu não consigo acreditar que eu não falava nada, que eu não chorava, que eu não fazia nada. Estava totalmente imóvel. E ali eu comecei a clamar, novamente. E quando eu falei de Lázaro, o Senhor falou comigo, eu faço o que eu quiser. Você espera. Eu falava, não, Deus, eu não quero esperar, eu quero agora. Eu quero agora, eu não quero esperar. Tem muito tempo que eu estou aqui. Lázaro só ressuscitou com 3 dias. Eu tenho mais de 10 dias que eu estava aqui, mas na verdade eu não estava lá 10 dias. A paz que eu sentia que era tão grande, era um descanso tão grande que parecia que eu estava lá há muito tempo, mas eu só estava há 2, né? E ali o Senhor mandou esperar. Como é difícil esperar. Mas quando nós esperamos no Senhor, Ele nos responde. E esperei mais um tempo, mas eu sempre falava com Deus, Deus, eu não quero dormir mais. Eu não quero dormir, porque a sensação que eu tinha era que eu dormia. Então eu falava, Deus, eu não quero dormir mais. Eu não quero dormir mais. Deixa eu ficar acordada. E eu acredito que por volta de umas 10 horas da noite, eu comecei a insistir com Deus, que eu não queria dormir mais. Mas por outro lado, eu não queria dormir onde eu estava, porque eu já estava dormindo. E ali o Senhor ficou calado novamente para mim. E era uma luta.
porque eu não queria que o Senhor se calasse. Eu queria ouvir a voz dele, eu queria que ele falasse comigo, eu vou deixar você voltar. Mas isso ainda não tinha acontecido. E ao clamar o Senhor, usando novamente a palavra, eu dizia para ele, Deus, a tua palavra diz que o meu socorro vem do Senhor. Me socorre agora, Deus. Eu não sei onde eu estou, mas eu creio que o Senhor pode me socorrer. Eu creio que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. E ali o Senhor começou a me responder, novamente. E ele respondeu, filha, eu vou te deixar voltar. Mas não porque você está me pedindo, mas porque eu quero deixar você voltar. E eu quero que você volte e pregue a minha palavra onde você for. Eu quero que você volte com o seu testemunho, pessoas sejam curadas. E ali eu comecei a clamar, Deus, deixa eu voltar. Deixa eu voltar que eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser. Eu vou servir ao Senhor com todo o meu coração. Eu vou te buscar em todo o tempo. Deixa eu voltar, Deus. E aí ele se calou de novo. E ali, irmãos, pessoas, eu clamava ao Senhor. Mas eu sabia que podia ser tudo fruto da minha imaginação também. Eu tinha convicção que era Deus na minha frente. Mas quando eu conto isso, as pessoas acham que eu estava doida, ou que a minha imaginação foi muito fértil, ou que por eu estar naquele estado, a gente fica mais sensível e acredita que ouviu a Deus, mas eu tenho convicção que eu ouvi a Deus. E ali, ao clamar novamente, eu pedi a Deus, eu pedi a Jesus, pedi ao Espírito Santo que consolasse o meu coração. E por fim, eu comecei a ouvir a voz de Deus falando que eu iria voltar. Quando passou-se um tempo, eu não sei a horas, porque eu não estava nesse plano temporal nosso. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Mas eu comecei a falar com o Senhor que se Ele fez e faria um vale de ossos secos se levantar e ter vida novamente, Ele poderia também me dar vida novamente. E assim o Senhor fez. Às 3:30 da manhã, naquele CTI, o Senhor me mandou levantar. Foi muito difícil acreditar que realmente aquilo era Deus falando comigo. E nós, como seres humanos, muitas vezes, nós pensamos que não é Deus. Nós pensamos que é coisa da nossa imaginação, ou até mesmo duvidamos da promessa de Deus para nós. E eu recuei. Eu senti algo na minha garganta e eu falei, Deus, o Senhor mandou eu levantar, mas tem alguma coisa na minha garganta que eu não consigo respirar. Na verdade, era um tubo, né, que era o balão do oxigênio dentro de mim. E ali eu não entendi o que Deus queria. Eu falava, Deus, o Senhor mandou eu levantar, então deixa eu levantar. Me tira dessa cama. E aí Deus falou comigo, eu vou te deixar levantar novamente. E eu pedi a Deus, Deus, me dá uma segunda chance. Eu sei que o Senhor falou e eu não obedeci, mas agora eu vou obedecer. E naquele momento, às 3:45 da madrugada, o Senhor me mandou levantar novamente. Ao levantar, eu levantei gritando, porque o tubo voou da minha garganta. Eu sei que não fui eu que puxei, foi o Senhor que tirou de dentro de mim. E aquele tubo voou e eu comecei a arrancar todos os outros fios que ficavam ligados no meu corpo. Todos os soros, todas as medicações eu arranquei. A única medicação que eu não arranquei foi da artéria central, que ficava aqui no meu pescoço, porque eu não consegui arrancar. Porque a minha vontade era arrancar tudo. E ao momento que eu ia arrancando, a enfermeira gritava de um lado e eu gritava do outro. Deus não vai me deixar morrer aqui. O Senhor que eu sirvo não vai me desamparar aqui. Ele me mandou voltar. E a enfermeira gritava do outro lado. A menina desentubou, gente, a menina desentubou. E os médicos gritavam e todo mundo gritava. Eu sei que aquilo foi o sobrenatural de Deus. Sei também que até hoje eles não entendem o sobrenatural do Senhor. Mas naquela madrugada eles viram o poder de Deus naquele CTI. Eu sei que Deus age com cada um de uma forma. Comigo foi dessa forma. Mas com cada um o Senhor trata de uma maneira. E naquela noite, ao levantar, ao aquele tubo voar da minha garganta, Deus tirar da minha garganta, eu comecei a respirar normalmente.
Eu que ora estava com o tubo respirando por mim, minutos depois, segundos depois, eu estava respirando sozinha. Não sozinha, sozinha no plano físico, mas eu sei que era o Senhor que estava operando em mim. E ali eu comecei a sentir a presença de Deus dentro daquele CTI. Eu conseguia ver os anjos do Senhor naquele lugar cuidando de mim. Os médicos chegaram por volta de umas 4 da manhã, ainda atordoados, ninguém sabia o que tinha acontecido, ninguém tinha visto algo parecido com aquilo. E me perguntavam o que aconteceu. E eu respondia para todos eles, o Senhor me mandou levantar. E eles me falavam, não tem jeito, Eula. Eu sei que você está bem, mas não tem como Deus ter mandado você levantar. E eu falava para eles, não tem jeito para vocês, para o meu Deus tem. Não tem jeito para vocês, para o meu Deus tem. E Ele me mandou levantar. Naquele momento, eu estava com tanta ousadia, com tanta intrepidez na presença do Senhor, que nem aqueles médicos me faziam desacreditar daquilo que eu tinha vivido. E aí começou uma sessão de médicos, eles me perguntavam meu nome, minha idade, se eu tinha filho, se eu era casada, se eu sabia o que tinha acontecido comigo, e eu dizia tudo perfeitamente. Como se eu estivesse antes da cirurgia, normalmente com a cabeça boa, eu respondia para eles da mesma maneira, eu sabia todas as perguntas que eles me faziam. E mesmo assim eles acreditavam que eu estava louca. Como um Deus fala para uma pessoa levantar de um CTI? Primeiro que eu estava desacordada. Para os médicos, eu estava totalmente inconsciente. Mas para o Senhor eu estava consciente. Para os médicos eu estava totalmente sedada. Mas com o Senhor eu conversava. E para os médicos, ainda hoje, quando eu volto nos retornos, eles me perguntam o que aconteceu. E eu continuo dizendo, o Senhor me mandou levantar. A partir daquele momento, a minha vida mudou. O Senhor fez uma obra tão grande em mim, um milagre tão grande, inesperado, sobrenatural, que a minha vida mudou. Naquele momento eu disse, Deus, a minha vida, ainda mais agora, é do Senhor. Eu preciso que o Senhor continue essa obra em mim. Porque eu sabia que não era só o CTI que me prendia. Tinham várias outras coisas que me prendiam ali também. A infecção ainda estava no meu sangue. Por mais que Deus tivesse me levantado daquela cama naquela madrugada, o meu sangue ainda tinha infecção. Por mais que Deus pudesse tirar tudo de uma vez só, Ele ainda deixou partes. E tiraram um raio-x de mim ali no CTI para saber como estava o meu pulmão. Apertavam minha garganta para saber se estava doendo. Pediam para eu falar para saber se ao sair o tubo, se ele tinha machucado as minhas cordas vocais. Apertavam minha barriga para saber se eu sentia dor na cirurgia ou não sentia nada. E naquele momento, em todo o tempo, eu declarava que o Senhor era o Deus da minha vida. Que o Deus que eu cria não me deixaria morrer naquele lugar. E ali o Senhor foi tratando comigo. Eu creio que Ele tratou com muitas pessoas. As pessoas que estavam ao meu redor, a minha família, amigos, todos viram o sobrenatural do Senhor. E chegou pela manhã, eu não queria dormir porque eu tinha medo de dormir e os médicos quererem colocar mais alguma coisa em mim. Eu acordei e fiquei acordada até de manhã. E quando foi de manhã bem cedinho, os médicos ainda vinham no meu quarto o tempo todo, perguntavam o que tinha acontecido, psicólogo, médico de intestino, médico de garganta, todos os tipos de médico, eles vinham até mim. Mas eles não entendiam que quem tinha operado eram os médicos dos médicos, que é o Senhor. E ali, Deus pegou e, depois de mover o sobrenatural dele naquele CTI, Ele continuou falando ao meu coração durante todo o tempo. Pela manhã, eu angustiada, sozinha, não sabia direito há quanto tempo eu estava ali, eu não sabia o que tinha acontecido com meu filho, eu não sabia o que estava acontecendo na minha família. A minha família chegou naquele CTI. Eles chegaram para ter a notícia igual a de todos os dias. O quadro dela é estável,
não deu nenhuma parada cardíaca, não teve nenhuma isso, nenhuma aquilo. Mas o Senhor mudou todas as expectativas daquela manhã. Ao chegar, a minha mãe, meu esposo, prima, tia, levaram eles para uma sala de reuniões com a psicóloga, com os médicos, e ali eles falaram, ela acordou. E eles perguntaram como ela acordou, já contentes, porque sabiam que era a mão do Senhor. Os médicos falaram, não sabemos como ela acordou, mas ela acordou. E naquele momento, segundo eles começaram a glorificar o Senhor Jesus, porque nós sabíamos que era a mão de Deus. Nós sabíamos que quem fez todas as coisas foi o Senhor. Os médicos foram instrumentos de Deus, porque era necessário. Mas se Deus também não quisesse usar os médicos, Ele não usaria. E naquele momento, eu senti a presença de Deus. E eu creio que, por mais que os tempos foram difíceis, eu ainda fiquei mais 28 dias internada, até melhorar totalmente. O Senhor tratou em todo o tempo. O Senhor supriu todas as necessidades. O Senhor cuidou de mim, cuidou dos meus. Nada faltou, porque a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E eu creio que o que o Senhor fez na minha vida é um testemunho vivo de milagre, porque o Deus que nós servimos ainda hoje opera milagres e maravilhas. Ele não está morto, Ele não está morto, Deus está vivo e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E ao voltar nós precisamos estar preparados para Ele, nós precisamos estar como a noiva adornada para o Senhor. E eu creio que a volta do Senhor está breve, porque Ele tem operado sinais. E o que o Senhor fez em minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa, porque Ele é Deus. E Ele continua sendo Deus. O que eu queria deixar é que o Senhor, Ele pode operar qualquer milagre. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode fazer por nós. Aquilo que nós não esperamos, o Senhor espera por nós. E confiarmos, porque os sonhos do Senhor são bem melhores do que os nossos. Confiar, porque Ele tem guardado os nossos e as nossas famílias. Deus é bom o tempo todo. Foi isso que eu dizia naquele hospital. Os médicos não entendiam por que tanta dificuldade, tanta fé. E eu dizia para eles, eu tenho fé porque o meu Deus é bom. É isso.